Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Enquanto os nossos irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesse altar, nessa igreja. Nessa noite, o meu agradecimento ao pastor Rildo, sua esposa, que Deus abençoe. Ele é o meu pastor nessa noite, ele me recebe e eu sou grato. Muito obrigado, pastor. Os obreiros, eu quero agradecer ao presbítero Rafael, que nos convidou, fez esse convite para estarmos aqui participando dessa conferência. Agradecendo ele, eu agradeço toda a coordenação dessa conferência. Que Deus em Cristo abençoe a coordenação desse trabalho, toda a juventude, todos os adolescentes. A minha gratidão a vocês em nome de Jesus. Eu estou acompanhado da minha esposa. Faz um mês, irmãos, que eu posso dizer acompanhado da minha esposa. Então eu estou dizendo por onde eu passo agora, com toda a alegria da minha alma. Que Deus em Cristo abençoe a irmã Cassandra, nossa amiga Yasmin, que Deus abençoe, pregadora, que Deus esteja abençoando o seu ministério, amém? Capítulo 1 do livro do profeta Jonas, diz assim o texto sagrado: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque o seu pecado, a sua malícia, subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua própria passagem. Desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Amém? Os irmãos, podei-vos assentar, tomar os vossos assentos. Amém? Meus irmãos, eu estou aqui, quem sabe alguém me viu mexendo no celular e disse assim: que pregador é esse que não sai do celular? Vou explicar rapidamente. A nossa igreja em Campos do Jordão, pastor, está fazendo 70 anos. Hoje está tendo uma festa extraordinária. Nós participamos da organização desse evento. Mas como eu já tinha alinhado com os nossos irmãos, eu estou aqui honrando. E eu estava aqui vendo, acompanhando alguma coisa, o coração está em lágrimas. Mas eu estou aqui nessa noite para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa igreja. Eu não estou com o coração dividido, eu estou com o coração entregue a esse culto, crendo que Deus tem algo especial para a nossa vida. Eu vi essa juventude louvando com todo entusiasmo, com toda alegria, e eu trabalhando com a liderança de jovens há mais de 10 anos, o nosso coração fica vibrante, fica alegre. Se tem uma coisa que move o nosso coração, é o trabalho com a juventude. Eu costumo dizer que todos os cultos que eu prego, eu me entrego, mas o culto que eu prego para a juventude, o trabalho da juventude, que é a minha geração, eu entrego ainda mais. Eu tenho dito ao Senhor que eu acredito na minha geração. Alguém disse de forma muito irresponsável que a nossa geração está em ruínas. É mentira, porque aqui a Umadeban, os adolescentes desse ministério, eles estão vibrantes, dizendo que o rei voltará gloriosamente.
Então, irmão, aqui tem uma geração que não é representada por essa estatística. Essa estatística que disse que essa geração está em ruínas, não representa você. Porque você está dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, bendito é o nome do Senhor. O texto que ora acabamos de ler está introduzido dentro de um período da história e dentro de um momento do texto sagrado que nós chamamos de profetas menores. Eu preciso da sua atenção e eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Jonas é o quinto dos profetas menores. Profetas menores, não diminuindo a importância e a relevância histórica, na verdade, menores justamente pelo tamanho da mensagem, pelo tamanho do livro escrito. Jonas é uma importância na história, conhecida como um relato de narrativa histórica. A narrativa de Jonas não é somente profética, a narrativa de Jonas é uma narrativa histórica, relatando os episódios que ficaram tradicionalmente conhecidos acerca da sua vida. Esse livro tem apenas 48 versículos, 4 capítulos, mas essa narrativa é de grande importância e de grande relevância para a nossa vida. O que isso tem a ver com venha o teu reino? Você já vai entender que esse homem, por um instante, ele não priorizou a importância do reino na sua vida. Ele não importou-se com a grandeza, com a majestade do reino sublime do Senhor. E ele assumiu riscos, ele assumiu tragédias em sua vida que o levou a beirar o fracasso. Mas no fracasso, no desespero, na tragédia, ele tomou uma decisão. Ele fez o que Jesus ensinou nessa expressão gloriosa de venha o teu reino. Diante de uma realidade de oração, a vida desse homem foi transformada. Então nós estamos falando de um cenário de oração. Se tem uma coisa que é impactante para a nossa vida, se tem uma coisa que é impactante para o nosso coração, é a realidade da oração. E quando nós falamos da realidade da oração, nós falamos de um gigante adormecido, nós falamos de um problema atual. Alguém diz que essa geração não ora, alguém diz que a minha geração negligenciou o ambiente da oração, mas eu quero em rápidos minutos, dentro do tempo que me foi dado, aplicar uma mensagem ao seu coração e dizer que enquanto você não orar, muita coisa não vai mudar, mas depois que você orar, uma cidade inteira pode ser transformada. Depois que você orar, Deus pode mudar a história de um país inteiro, de uma cidade inteira. E é isso que está relatado na história desse homem. Bem mais do que o evento de um grande peixe, bem mais do que o episódio de marinheiros discutindo o que fará com aquele fugitivo. Esse texto, esse relato histórico, ele tem a ver com a sua vida, ele tem a ver com a minha vida. A ideia do livro de Jonas, muitas das vezes, foi pensada como um boneco desenhado dentro de um grande peixe. Essa é a ideia que nós temos desse personagem, desse profeta. Mas a ideia que eu quero aplicar ao seu coração nessa noite é que o personagem principal do livro de Jonas não é o peixe. O peixe é citado apenas 2 vezes. A ideia principal desse livro também não é Jonas. Jonas é somente um homem em fuga, desesperado por um temor pessoal. A ideia principal desse livro não são os marinheiros. O personagem principal é aquele que está assentado num alto e sublime trono e tem a história da nossa vida na palma das suas mãos. Se não observe,
No capítulo 1, quem fala com Jonas é Deus. No capítulo 1, quem cria uma tempestade é Deus. No capítulo 1, quem manda um peixe engolir o fugitivo é Deus. No capítulo 1, quem manda o peixe vomitar o fugitivo é Deus. No capítulo 2, Jonas ora a Deus. No capítulo 2, quem responde à oração de Jonas é Deus. No capítulo 3, quem dá uma nova oportunidade para Jonas é Deus. Quem cumpre a palavra pregada por Jonas é Deus. Quem tem um questionamento e quem ouve a conversa de um homem em desespero é Deus. É Deus que está questionando Jonas com uma pergunta que ele não é capaz de responder, porque Deus estava dizendo nas entrelinhas da história: Jonas, você pensa que tem resposta para tudo, mas eu tenho perguntas que você não pode responder. E sabe qual é a resposta que você precisa dizer ao seu coração? A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Tem dias na nossa vida e juventude que nós não temos respostas mesmos. Tem dia na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. É inquietante, é perturbador, é desesperador, mas Deus está dizendo no alto da história: eu tenho a resposta para a tua alma, eu tenho a resposta para o teu coração. Você nem sabe, mas hoje Deus te introduziu no centro da vontade dele. Eu não sei quem vai ministrar na continuidade dessa conferência, mas não sou melhor do que ninguém. Mas Deus usa a boca desse pregador lá de Campos do Jordão para dizer para você hoje que Ele quer mudar a história da sua vida. E Ele não mudou ainda porque você não decidiu orar, porque você não decidiu viver intensamente o propósito da vontade de Deus. Porque esse livro, irmãos, a gente pode resumir dessa forma: enquanto Jonas não orou, ele desceu, mas depois que ele orou, ele subiu. O problema dessa geração, da minha geração, da geração que tem as atitudes negativas de Jonas como prioridade na sua vida, é que eles decidiram fugir do ambiente da oração, e eles estão pagando para ver com as próprias preocupações e com as próprias precipitações. Jonas pagou a própria viagem de fuga e de desespero. Ele pagou pela sua fuga, ele pagou para viver a intensidade de um medo desesperador de estar distante de Deus. Tem gente que está morrendo e está pagando para ver, e tudo que Deus está dizendo nessa noite: decida orar, e depois da oração a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, porque uma oração vai mudar a história dessa igreja. Você já pensou se essa juventude decide orar? Salomão, ele aplica uma oração histórica dentro da sua história, dizendo que se o povo de Deus orar, Deus pode curar uma nação inteira. O problema é que nós estamos negociando verdades que não deveriam ser negociadas. O problema é que nós estamos negociando princípios que não deveriam ser negociados. Eu começo assim no 220, daqui a pouco eu desço para 110, daqui a pouco a gente sobe de novo, mas tudo que eu preciso é da sua atenção. Porque o que Deus está desafiando você nessa noite é que não dá para pagar para ver mais. Não dá para viver essa vida de pagar, de financiar as próprias quedas e as próprias descidas, tudo porque você decidiu não viver intensamente o que Deus te chamou para viver. O problema não é o pastor, o problema não é a liderança, não é quem rege, o problema não é o microfone, quem canta, não é o ventilador, não é a falta do ar-condicionado, não é isso. O problema é que você não orou ainda. Na hora que você orar, muita coisa vai mudar na sua vida.
O problema não é que ninguém te viu, não é que ninguém te deu a oportunidade, não é que acabou o crédito, ninguém te mandou mensagem mais, não é o problema da queda do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. O problema é que você não ora, e Deus tem dificuldade de se relacionar com quem não tem intimidade com Ele. Porque na minha história eu sempre vi Deus dizendo assim: eu ouvi a sua oração, eu desci porque você orou, eu respondi o ambiente que você gritava por mim, me chamava, me convidava. Agora o problema é que você quer viver distante dessa realidade. Aí a culpa não é de nada, a culpa não é da organização, foi a oração que você negligenciou. A história começa dessa forma: veio a voz, a palavra de Deus a Jonas. Que interessante. Jonas, ele está tão dentro do centro de uma sensibilidade e de uma vida e de uma conduta, mesmo que a continuidade seja de fuga, mas antes de fugir, ele ouviu a voz. Que coisa extraordinária isso aqui. Porque ele não pode dizer lá na frente: eu fiz tudo isso porque eu não ouvi nada. Mentira. Antes de Jonas fugir, ele ouviu Deus falar com ele. Tem gente que vem para um ambiente como esse, ele veste a camisa, ele está aqui, mas ele vive uma vida de fuga, ele vive uma vida de precipitação, e ele não pode dizer que não foi alertado, ele não pode dizer que Deus não falou de forma antecipada, porque a palavra de Deus diz assim: e veio a palavra de Deus a Jonas. Ele vai fugir, mas ele vai fugir consciente que Deus falou com ele. Meu pastor, com todo respeito ao ministério do Senhor, mas eu preciso dizer isso para essa juventude que me ouve. Deus está dizendo diariamente ao seu coração. Então é você que está assumindo o risco das decisões precipitadas que você mesmo está tomando na sua vida, porque diariamente Deus está dizendo: não vai, não faça, não assume esse risco. E você não pode dizer que não ouviu nada. Jonas ouviu Deus falar com ele, o que significa que o que Jonas recebe de Deus, ele não recebe da sua própria imaginação. A mensagem tem uma fonte, e a fonte inspiradora da mensagem é o próprio Deus. Jonas não pode dizer nada dizendo que está falando de si, porque o que ele fala porque Deus falou com ele. Assim é a vida de quem prega, assim é a vida de um jovem que quer viver a influência do reino de Deus. Ele não tem poder sobre o que ele fala, ele precisa falar o que Deus manda ele falar. Ele não toma decisões precipitadas, ele só vai aonde Deus manda ele ir. Então Jonas, antes de qualquer decisão de fuga, primeiramente ele ouve a voz de Deus. Isso aqui perturbou a minha alma por um instante, porque imagina, nós sempre queremos classificar quem foge como alguém insensível, como alguém deficiente espiritualmente, mas Jonas, ele ouviu a voz de Deus antes de fugir, o que significa que ele não estava insensível ao ponto de não saber conhecer a voz de quem está falando com ele, o que significa que o fato de estar sempre inserido no contexto da voz não te isenta de decisões de fuga. Estar em ambientes como esse não te isenta de daqui a pouco, talvez por sentimentos egoístas, mas que hoje serão desmontados pelo poder da grandeza de Deus. Isso não te isenta
de até mesmo precipitar-se a pensar que pode fugir. Aí a Bíblia vai dizendo claramente, o cenário é muito rápido e eu quero falar somente sobre esses 4 versículos. A Bíblia vai dizer que Jonas decidiu fugir. E na sua decisão de fugir, a Bíblia diz que ele paga, está escrito, que ele paga a própria passagem de fuga. Ou seja, ele precisa financiar a própria fuga. Deus não disse paga uma passagem para Nínive, mas para fugir ele precisa financiar a própria fuga. Então as suas quedas, as suas fugas, é triste para você ouvir isso, mas é necessário essa bezetacil. É você que está assumindo o risco. É você que está assumindo essa própria responsabilidade. Jonas paga, e o pagamento da sua fuga não o eleva, só o faz descer. Ele desce de Gat-Hefer a Jope. Jope, no porto, ele compra uma passagem de direção a Tarsis, desce para o barco. Indo em direção a Tarsis, ele vai para as partes mais baixas do navio. Do navio, o mar. No mar, as entranhas do peixe. Nas entranhas do peixe, ele diz: a minha alma estava quase diante de um abismo. Ele compara aquele momento a um cenário do inferno. Mas é nesse ambiente de descidas intermináveis que de repente Deus o coloca no ambiente que ele queria, num ambiente que proporciona a Jonas orar. Então tudo que Deus faz se resume nisso. Deus só fez Jonas descer num ambiente que ele ia se deparar com a oração. Deus não está te levando para distante. Deus não está brincando com você. Deus não criou um cenário de tempestade para brincar com a sua vida. A única coisa que Deus está dizendo nesse cenário: eu quero ver você orar. É isso que eu vim pregar aqui. Talvez tem gente que não está entendendo nada, mas o cenário de venha o teu reino é num ambiente de oração. Então Deus está gritando para alguém nessa noite: como é que você está dizendo venha o reino se você não está presente no ambiente da oração? Então Deus está dizendo: a tempestade não é o diabo, o vento não é o demônio, porque algumas vezes a providência de Deus é pão, algumas vezes a providência de Deus é água, algumas vezes a providência de Deus é peixe, mas algumas vezes a providência de Deus é o vento, é a tempestade, porque é nesse cenário de tempestade que Deus não vai te matar, Ele vai colocar você de joelho, e a tua alma vai dizer: venha o teu reino, venha o teu reino. Glória ao nome do Senhor. Então Deus vai reconstruir toda a história de Jonas, porque ele decidiu tomar decisões distante do ambiente da oração. Ele não orou para comprar passagem, ele não orou para fugir, ele não orou para dizer assim: eu vou contra o cenário da vontade de Deus. Não, ele simplesmente levantou para fugir. Ele vai em direção a Tarsis. Quem conhece de estrutura geográfica bíblica entende que Jonas está saindo de um extremo ao outro. É um ponto distante do mundo antigo, aproximadamente 2.400 quilômetros daquilo que Deus introduziu para ele cumprir. Então o que Jonas está dizendo com a própria vida: eu não estou nem aí para o propósito, eu não estou nem aí para a direção que Deus estabeleceu, eu vou fugir, eu vou para distante do propósito. Eu quero que Nínive fique só, eu quero que Nínive fique completamente destruída, porque Jonas tinha consciência.
que se ele vai dentro de Nínive e prega, a sua primeira profecia é relatada como um momento em que Deus cumpriu o que ele profetizou. Então ele sabia que se ele profetiza, Deus poderia naquele instante destruir, como também poderia aplicar misericórdia. E como a história diz e a tradição também diz que o seu pai morreu nas mãos dos ninivitas. E quem eram os ninivitas? Um povo cruel, maldoso. Naum, Amós, os profetas, eles chegam a dizer que Nínive era sanguinária, cidade cruel, cidade maldosa. Então tudo que Jonas queria era que Deus destruísse mesmo. Ele está distanciando porque ele quer que Deus termine com a história daquele povo. Mas ele não sabia que Deus, antes de tratar com Nínive, Deus ia tratar com Jonas. Jonas está dentro do barco decidido a fugir, mas lá no mar Deus vai mandar um vento. Rapidamente, escute isso aqui. Dentro do barco, aparentemente é um ponto de equilíbrio na imensidão das águas, mas para Deus é completamente diferente quando Ele quer tratar com alguém. Ele vai dizer para Jonas, Ele vai dizer para os marinheiros, Ele vai dizer para o vento: eu não quero Jonas dentro do barco, eu quero ele nas águas, porque no barco ele foge, na água eu trato ele. No barco ele está em fuga, dentro do mar ele vai voltar para o centro da minha vontade. Então, algumas vezes a tempestade não é comparada ao diabo mesmo na sua vida. Se você está convivendo com um cenário de dificuldade, de vento e de tempestade, tenha certeza e convicção e consciência de uma coisa: é Deus dizendo: eu não quero que você fuja, eu quero tratá-lo, eu quero moldá-lo para você viver a expectativa da minha vontade. Porque no barco você foge, mas na água eu trato você e deixo você do tamanho que eu quero. Tem gente, irmãos, que eu preciso pregar isso. Deus não vai mandar pão, nem água, nem vinho. Deus não vai mandar nada disso para ele. Deus vai mandar, sabe por quê? Um vento, porque é no vento que ele vai ser tratado. É no vento que ele vai aprender a entender o propósito de Deus. Porque o vento não mata crente. O vento, a tempestade, forja o nosso caráter ao ponto do nosso coração quebrantar seu propósito e a nossa alma gritar anelantemente aos céus: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Irmão, eu não sei fazer o fogo, não sei mesmo. Eu até peço para Deus, me ensina a fazer o fogo. Eu não sei, mas eu não sou bombeiro. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que eu só estou pregando aquilo que o texto diz, e é isso que alimenta a nossa alma. Enquanto você viver em rota de fuga, enquanto você viver em rota de precipitação, muitos ventos vão envolver a sua vida, mas na hora que você decidir dobrar, na hora que você decidir olhar para cima e dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. É uma oração, é uma oração sincera, e a sua vida nunca mais será a mesma. É uma decisão pelo ambiente aonde Deus está lhe convidando, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu preciso dizer isso para alguém: a sua oração evitará tragédias, a sua oração evitará
evitará depressões, a sua oração evitará compromissos falsos e mentirosos, a sua oração quebrará propostas negativas, a sua oração te colocará em submissão ao propósito de Deus. Você precisa orar, você precisa orar para sobreviver, você precisa orar para dizer para a alma: eu não vou assumir o risco mais. Obrigado por essa oportunidade, porque eu preciso ministrar o coração de alguém nessa noite. O Espírito de Deus está gritando na alma, não de muitos, mas de jovens selecionados. Ninguém vai morrer depois dessa conferência. O vento não vai matar essa juventude. A tempestade não vai levar Jonas embora. A tempestade vai fazer o caminho dar uma curva, e você vai se render a Deus e vai dizer: eu estou pronto para viver o centro da tua. Pastor, nenhum Jonas vai morrer, nenhum Jonas vai morrer, nenhum jovem vai morrer. Alguém disse: eu estou orando para Deus matar. Não vai matar não, vai ser um cenário de sobrevivente. Ô jovem, a tua história vai virar. Aleluia. Não vai virar porque você vai ganhar na telecena, não. Vai virar porque você vai orar. E depois que você orar, você vai começar a dizer: Deus, eu não quero voltar para o mar mais, porque o mar, Senhor, é um ambiente de tratamento, machuca. Eu quero fazer a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, e ela é melhor para a minha vida. Aleluia. Oh glória. Algumas vezes o vento nos alcança, e é um ambiente de tratamento. Algumas vezes nós estamos no barco, indo à direção que Jesus nos mandou ir, e também o vento cruza o nosso caminho. A obediência também responde a um ambiente de ventos, assim como a desobediência. Mas a sua postura de fé, a sua postura de sensibilidade, a sua postura de confiança na voz que o chamou, ela não te faz pular para fora do barco, ela te faz continuar diante do propósito, dizendo: o vento pode soprar, mas eu continuo na rocha. O vento pode soprar, mas eu continuo na presença, porque a presença dele é melhor do que a nossa vida. A presença dele é melhor do que tudo. Rapidinho, só para você entender muita coisa. Esse que vos fala, no ano de 1998, o vento soprou lá dentro da casa do pastor Manuel Urbano e da irmã Rose, que já descansa no Senhor, minha mãe, e não estavam em desobediência. Entenda. Sabe qual foi a dimensão do vento? No filho mais novo, no Emael, no Carlinhos. Uma enfermidade degenerativa muscular. Pastor, eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Os médicos disseram para o meu pai: o Carlos Emael tem uma enfermidade degenerativa, é alguns meses de vida, em cima de uma cama de hospital, no Hospital Policrim, em São José dos Campos. Eu estou dando o nome do hospital, porque eu não preciso inventar diagnóstico mentiroso. Os médicos disseram: não levanta mais. Só para você dar glória e a gente voltar aqui rapidinho. Foi 5 anos sendo conduzido, e os médicos e a medicina dizendo: não levanta. Em cima de uma cama, os piores diagnósticos,
Por algumas vezes eles disseram aos meus pais piedosos, pastores, crente de oração, prepara porque o luto vai chegar. A minha pele descamava da minha mão, do meu corpo, como você troca de roupa. Caía um líquido da minha mão, uma ardência terrível. E os médicos dizendo, não levanta. Eu perdi completamente a minha voz. Eu perdi completamente o movimento do meu corpo. Eu estava como uma caixa de ossos em cima de uma cama, em estado vegetativo. E os médicos dizendo, ele não levanta. Ele não levanta. Ele não levanta. Mas dentro da minha casa tinha um homem que gostava de orar. Dentro da minha casa tinha uma mulher que nunca rodou no manto. Tinha uma mulher que nunca, irmão, correu dentro da igreja, mas ela entrava dentro do quarto e dizia, o Carlinhos é do altar. O Carlinhos é do altar. O Carlinhos é seu. Meus irmãos, só para a gente dar glória e eu aplicar a mensagem. Sabe o que aconteceu? Os médicos disseram que eu não ia andar e nem falar mais. Foi 5 anos, irmão. Foi mais de 6 anos para voltar a falar. A voz que tem para hoje é essa aqui, mas é essa voz que já atravessou algumas partes dessa nação para dizer ao seu coração, permanece no centro da vontade de Deus, permanece no centro da vontade de Deus, e grita anelantemente, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha. Para você melhorar, glória a Deus. Eles disseram que eu não ia falar e nem andar mais. Irmão, eu não estou aqui mentindo, eu estou andando. Alguém pode desconfiar que eu não esteja falando, mas eu estou falando, porque o Deus que cura entrou dentro da UTI. Pastor Rildo tocou no meu peito e disse, você vai pregar a minha palavra, você vai pregar a minha palavra, você vai pregar a minha palavra. Aleluia. Nesse ambiente, levante uma das suas mãos aos céus, diga alguma coisa que glorifica Jesus. Diga alguma coisa que louva o nome do Senhor. Nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de oração, nesse ambiente de contrição e de quebrantamento, com a mão levantada, a voz aberta, o coração desejoso, a alma rendida e entregue, enche o peito. Agora o diabo vai ouvir você orar e comece a dizer aos céus agora, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Deus, dessa noite, Ele quer mudar a história da tua vida, mas você precisa orar, você precisa orar. A oração vai mudar a história da tua vida, a oração vai mudar a história da tua casa. O problema é que você não orou ainda, mas a tua oração vai mudar a tua história. Uma igreja que ora é uma igreja forte, uma igreja que ora é uma igreja que prevalece. Então ora agora, e Deus passa renovando, Deus passa tocando, Deus passa libertando, porque Ele ouve um ambiente de oração. Aleluia. Oh glória. Glória, eu não pedi, irmãos, eu não pedi para você levantar a voz e dar glória até agora. Eu não pedi, irmão, para você olhar para o lado e mostrar a língua para ninguém. Mas agora só me ajuda uma vez a pregar. Olha para esse irmão que está do seu lado, olha na bola do olho dele e diga para ele, para de viver o risco de uma decisão errada. Olha aí, fala isso para ele, prega para ele, para de viver o risco de uma decisão errada. Viva no centro da vontade de Deus, viva no centro da vontade de Deus. Aleluia. Oh glória.
glória ao ambiente de quebrantamento, ao ambiente de renovo entre nós. Irmão, quem não está em rota de fuga não está entendendo nada. Mas você sabia que tem jovem aqui que veio decidido a fugir? Ele está com a camiseta e está dizendo: eu vou fugir, eu vou embora. Mas sabe com o que Jonas? Sabe com o que Jonas colidiu? Jonas não colidiu com uma pedra. Jonas não colidiu com um iceberg. Jonas colidiu com a mão de Deus. Na rota de fuga de Jonas, ele se deparou com Deus dizendo: volta para minha vontade, volta para minha vontade, volta. Ah, glória! Na rota de fuga de um desobediente, na rota de fuga de um fugitivo inconsciente, você não vai se deparar com uma pedra, você vai se deparar com uma rocha. Deus está dizendo hoje: você vai voltar para casa, você vai voltar para casa, você vai voltar para o centro da minha vontade. Meu Deus, eu nem sei que hora que é. Falta 1 minuto no horário que me foi dado. Sabe o que aconteceu? Jonas tem um diálogo com os marinheiros. A culpa do vento não é de vocês. Sabe o que é legal? A Bíblia diz que antes de chegar em Jonas, lá no porão, está um marinheiro dizendo para o outro: vamos orar. Porque em cenário de tempestade, a única coisa que pode mudar o vento é a oração. Sabe o que Jonas está fazendo? Ele está dormindo confortável. Então Deus vai perturbar o falso conforto de Jonas. Deus vai confrontar o conforto mentiroso e egoísta de Jonas. Deus o elevará, o derribará nas águas. E ele diz: a culpa do vento é minha. Me coloca no mar. Em outras palavras, me coloca no centro da vontade de Deus. E tudo isso aqui vai cessar. E tudo isso aqui vai mudar completamente. Para concluir, Jonas é lançado nas águas. O que aconteceu? O vento cessou. Irmão, não estou pregando nada que você não conheça. De repente, 3 dias, vem um peixe, ó, o traga. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre. Ele não queria orar. Ele assumiu o risco. Agora, desconfortável, ele está descendo para as entranhas. E completamente desconfortável. Porque para fugir ele estava confortável, mas para orar ele está completamente desconfortável no ambiente que Deus o introduziu, nas entranhas do peixe. Mas a Bíblia diz que quando já não restava mais o que fazer, a Bíblia diz que ele levantou a voz e disse: eu estou com vontade de voltar para o templo da tua presença. A minha vida está assumindo um papel de morte. Eu sinto os arrepios da morte. Aí Jonas fez, sabe o que? Ele arrependeu no coração e disse: então eu gritei quando a minha alma desfalecia, quando parecia que eu seria sufocado pelas entranhas do peixe. Eu gritei: Senhor, me leva para a vontade do Senhor novamente. Sabe o que aconteceu? O peixe, ó, cuspiu Jonas. Sabe o que aconteceu? Jonas ouviu a voz de Deus de novo, porque Deus é um Deus de segunda chance. Depois que Jonas orou, enquanto ele não orou, Nínive não mudou. Mas depois que ele orou, Nínive foi completamente transformada. Enquanto você não orar, muita coisa não vai mudar. Mas depois que você orar, uma cidade inteira será salva e transformada. Se coloque de pé em nome de Jesus, com a permissão do meu pastor. Eu concluo
Agora, de forma muito rápida, cadê o Jonas que tem coragem de assumir ao Senhor nessa noite? Eu preciso voltar para o centro da tua vontade. É um chamado de coragem. Eu quero orar por você, jovem, que tem coragem de dizer: eu era o Jonas, eu queria fugir, mas eu ouvi a voz de Deus dizendo ao meu coração: vamos voltar para o centro da minha vontade. Se você nessa noite tiver coragem de assumir que é um Jonas, e que você precisa dar um passo para a reconstrução daquilo que Deus vai fazer na tua vida, sai do teu lugar sem perca de tempo, vem à frente, porque depois que você tiver coragem de assumir que é um Jonas diante de Deus, eu quero dizer para você, você vai voltar melhor do que veio, você vai voltar transformado para a tua casa, porque hoje Deus está dizendo: eu quero você orando, e depois que você orar, a tua vida vai mudar, a tua vida vai mudar, a tua vida vai mudar. Tem pessoas corajosas aqui. Eu quero aproveitar o cenário e perguntar: tem algum amigo que precisa voltar para a casa do Senhor, para a presença de Jesus? Tem alguém que precisa restaurar, reatar a aliança com o Senhor? É oportunidade. É oportunidade. Jesus está te chamando para restauração nessa noite. Irmão, eu não sei fazer o fogo, eu repito, mas eu preciso pregar para o teu coração que você é a lenha para o fogo acender, é você. E se você acender a tua alma nessa noite, e se você acender o teu coração nessa noite, Jesus está dizendo: eu vou reavivar a tua história, eu vou restaurar o teu coração. Tem 3 pessoas corajosas aqui, e eu sei que tem mais. O Espírito de Deus está dizendo ao meu coração: eu quero renovar a juventude. Jesus tem renovo para a tua vida hoje. Se você quer ser renovado na presença de Deus e tem coragem de viver esse ambiente de renovação, sai do teu lugar, vem para frente. Jesus está trazendo mais pessoas aqui, irmãos. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Vem para frente. É um ambiente de renovação nessa noite. É um ambiente de renovação nessa noite. Não anda. Se eu ver você andar, eu estou pensando que você está vindo aqui na frente. Aleluia. Não é vergonha, não é vergonha, jovem. Não é vergonha dizer que precisa restaurar o coração na presença de Deus. Não é vergonha dizer que precisa de renovação. Não é vergonha dizer que precisa restaurar a aliança. Não é vergonha. Quem está sendo envergonhado hoje é o diabo, porque ele achava que você ia morrer, ele achava que você ia perder, mas hoje Jesus está dizendo: eu vou restaurar a tua vida, eu vou reconstruir tua alma e o teu coração na minha presença. Tem mais alguém que tem coragem de restaurar, de reatar? Aleluia. Tem mais alguém que tem coragem de dar um passo, dizendo com a própria vida: eu quero restaurar a aliança contigo? Tem alguém que tem coragem de dizer para o Senhor: eu quero viver no centro da tua vontade, eu quero viver os teus propósitos, eu não quero mais assumir o risco. Chegou a hora, aleluia, de falar com Deus. Eu sei que tem mais pessoas. Hoje Deus quer renovar a tua vida. Hoje Deus quer renovar a tua história. Ouve o louvor e vem para frente. Ouve esse louvor e vem para frente. Jesus quer te renovar hoje. Sinta agora.
aleluia. Não se detenha, se as lágrimas rolar, com as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Jesus quer te renovar, jovem. Jesus quer te renovar hoje. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero mais pecados, eu quero que tu presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Tua presença, tua presença. Eu amei vocês. É que é o teu problema aqui na voz. Rapidinho, rapidinho. Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tem muitos aqui em lágrimas na presença de Deus. Sabe o que é isso? É porque a alma está dizendo desesperada: Senhor, venha o teu reino na minha vida. Venha o teu reino. Eu quero viver o teu reino de verdade. Eu não quero viver o teu reino de mentira. Eu não quero viver o teu reino, Senhor, dividido com um sentimento de fuga. Eu não quero viver o teu reino com um ambiente de mentiras. O Espírito de Deus está me pedindo para fazer algo. Eu quero pedir para os líderes, se possível, Rafael, coloque a mão na cabeça desses jovens. Todos os líderes, por favor, com a permissão do meu pastor. Mas hoje Jesus vai renovar, batizar, curar, libertar aqui. Porque Jesus está dizendo no meu coração de forma muito gritante, meu pastor: eu quero libertar jovens. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles vão cantar agora, mas eu vou dizer o que Jesus está dizendo. Todo sentimento suicida, minha pastora, todo sentimento suicida está sendo desmontado, está sendo quebrado, cancelado, e a vida vai reinar na tua vida. A vida de Deus vai reinar no teu coração. Recebe alegria, recebe alegria. A morte está dando espaço para a vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Pode cantar em nome de Jesus, pode cantar. Jesus renova esse jovem agora. Jesus renova essa moça agora. Jesus renova esse jovem agora. Renova essa jovem. Pai, desce com renovação na vida dessa jovem. Pai, tira esse sentimento mentiroso do coração dela. Tira, Jesus, esse sentimento de morte do coração dele agora. Repreende a morte, repreende a morte. Satanás, saia. Satanás, saia. A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus na vida desse jovem. Sinta o poder do avivamento, sinta o poder da vida do Espírito de Deus, sinta o poder do Espírito de Deus, sinta o poder do Espírito de Deus. Recebe graça, recebe graça. Oh glória, oh glória, oh glória. O diabo não vai fazer bagunça aqui. O diabo não vai fazer bagunça aqui. Satanás, nós te repreendemos. Nós te repreendemos. Demônios, nós te repreendemos. Saia, saia.
saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória. Foi batizada com o poder do Espírito Santo. Cadê a igreja? Cadê a igreja para adorar? Jesus vai batizar aqui. Jesus vai batizar. O diabo não vai fazer bagunça. O diabo não vai fazer bagunça. Eu estou sentindo de orar por isso. O diabo não vai fazer bagunça. Satanás, essa casa é do Senhor. Satanás, essa igreja é de Jesus. Ah, glória, ah, glória, ah, glória, ah, glória. Recebe graça. Ô jovem, levanta a mão para frente. Ô jovem, levanta a mão para glória! Oh glória! Segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho, por favor, me ama, me ama. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando aqui, minha pastora. Deus está trabalhando aqui, juventude. Jesus está dizendo batismo com o Espírito Santo hoje. Jesus está dizendo renovação. Jesus está dizendo libertação. E Jesus está dizendo renovação para essa igreja. Renovação para essa igreja. Renovação para essa igreja. O vento de Deus está passando. O vento de Deus está passando. E aonde ele passa, tem transformação. Hoje ele transforma, hoje ele salva, hoje ele cura, porque a glória é dele, o louvor é dele, o nome que salva é ele, o nome que cura é ele, o nome que renova é ele, o nome que batiza é ele. Ele batiza, ele restaura, ele renova, ele renova.